Shalom, shalom, shalom para todos vocês. Olha eu aí novamente. Já vou compartilhar, sejam todos bem-vindos. Você que quiser compartilhar, tá bom? Deixar aí o seu like, a sua curtida aí no sininho, porque logo após de eu concluir essa live, eu vou estar postando no YouTube, tá bom? Enquanto isso, eu vou postando aqui no meu grupo de hebraico para alguns irmãos terem a oportunidade de estar conosco, compartilhando e raciocinando sobre esse tema. Na verdade, naquilo que eu vou discorrer. Bom, já estou acabando aqui, gente, de compartilhar. Se você quiser compartilhar, você quiser interagir também, deixar o seu nome, deixar o seu acréscimo, deixar a sua discórdia. Lembrando que isso aqui, essa live não é com teor apologético e nem dogmático, tá? Então, para você pensar, vamos pensar. Embora eu poderia abranger melhor sobre o que eu vou falar aqui agora, mas eu vou só colocando pitadas aí, entende? Endereçamento, apontamentos, e você vai pensando e raciocinando melhor, buscando sempre a verdade e buscando sempre o conhecimento. Bom, antes de eu entrar no tema, no que foi proposto aqui, igreja, gregos e judeus. Veja só, há muitos anos, desde que eu fui batizado dentro da perspectiva da cultura judaica. Por que eu estou usando batizado, né? É que eu entrei profundamente, então eu conheci várias ramificações, estudei em algumas yeshivas, né? E eu pude conhecer muitas facetas, muitas ideias diferentes. E isso eu tive um conhecimento pessoal. Então eu não, quando eu toco num assunto, eu não toco simplesmente sobre uma visão geral. Eu falo até mesmo com o nível de experiência. E uma delas que eu quero compartilhar rapidinho com vocês é que a percepção que eu tive, né, que eu tirei, é que muitas pessoas estão caindo num abismo profundo. Num abismo profundo, porque eles começam a estudar alguma coisa e eles se deixam envolver demais e chega num certo patamar, chega num certo nível dos seus estudos que ele começa a se perder. É aquela mesma história. Gente, dá licença aqui que eu vou pegar aqui só um dinheiro aqui. Opa! Desculpe, gente, eu voltei. Desculpa aí, gente, eu voltei. Então, assim,
a experiência que eu tive com isso tudo. Peraí, deixa eu ver aqui, gente. Ah, sim, agora eu estou me vendo. É, como eu estava falando, que a percepção que eu tive é semelhante a aquele velho dilema de muitos filhos de religiosos, né? Vou pegar assim, filhos de religiosos, porque isso não acontece só com o cristianismo. Ele nasceu na igreja, estava ali na igreja e foi fazer faculdade, né? Já começa na escola, né? No primário, no segundo ano, já começa a ser bombardeado. A sua fé começa a ser bombardeado, questionado, né? Por alguns professores. E quando eles fazem faculdade, então chega um tempo na sua vida que eles abandonam a sua fé, entende? A cabeça deles mudam, porque eles foram extremamente influenciados, eles não encontraram respostas, né, para os questionamentos que foi lhe apresentado. E em muitos filhos de religiosos abandonam a, a sua fé quando estão aí adentrando na faculdade. Isso acontece também em alguns outros segmentos, por exemplo, pessoas que começam a estudar algum tipo de judaísmo, até messiânico. Lembrando que messiânico tem várias linhas messiânicas, tem linhas messiânicas que são bastante perigosas. Quando eu escolhi, ou seja, por último, né, assim, a minha última faculdade, quando eu escolhi uma yeshiva para estudar, eu escolhi a dedo, ou seja, eu passei a conhecer eles há muito tempo, pelo menos princípios básicos daquilo que entendemos do Novo Testamento, né, que chamamos de Brit Hadashah, que quer dizer Novo Testamento. E eu percebi que tinha uma interpretação que não negava os fundamentos básicos, por exemplo. Exemplo, messiânicos, judeus messiânicos, né? Eu não estou falando de prosélitos, mas existe prosélitos lá também, mas os mestres são judeus messiânicos. Então, uma coisa que me ligou muito na época que eu estava estudando era o caso, por exemplo, da divindade do Mashiach. Então, nem todos os messiânicos consideram o Mashiach de origem divina, como uma origem divina. Então, eles consideram Jesus como uma pessoa fruto de uma relação com José e Maria e pronto, né? Foi um grande sábio. Então, eles negam toda a pré-existência, o sentido místico e espiritual, né, da encarnação. Então, isso já fiquei com a orelha em pé. Mas o que eu estudei já não negava isto, embora ele só tenha um conceito diferente da pessoa de Yeshua, embora eles creem que Yeshua é o ser divino que se fez carne, né? Ele só difere na questão da trindade, né? Então isso é um ponto um pouquinho mais diferente, mas eles não negam que o filho é um ser à parte do pai, ou seja, diferente do pai, e que o filho não foi criado, né? Assim como as testemunhas de Jeová entendem que Jesus eles entendem que Jesus foi criado, as testemunhas de Jeová, ou é divino, mas ele foi criado por Deus, ou seja, ele é o primeiro da criação, né? Tá? Ele é o primeiro da criação, ou seja, então se você sabe que tudo que é criado é uma criatura, mesmo que seja algo espiritual. Se foi criado é uma criatura, por exemplo, os anjos.
aqueles seres maravilhosos lá, aqueles seres ao mesmo tempo que são maravilhosos, são assustadores, né? Assustadores, que é aqueles serafins, né? Ou querubins, eles são seres criados, né? Mas o campo que eu estudei, né, os messiânicos, ele já não cria assim que Jesus foi criado. Então eles tinham uma perspectiva bem profunda que me chamou a atenção. E como não é o tema, eu não vou entrar sobre este assunto, né? Não vou discorrer esse assunto. Outro ponto que me chamou a atenção é a perspectiva que eles têm sobre o nascimento de Yeshua, né? Então eles não crê na yeshiva que eu estudei. É óbvio, tá? Que não é todos lá que crê assim, né? Que tem essa mesma linha, mas o que importa para mim é o mestre. O que importava para mim é a proposta da yeshiva, principalmente o mestre ali judeu que estava nos trazendo os conteúdos, né, as instruções da cultura judaica. Então, Yeshua também, para ele, teve um nascimento sobrenatural. Tem umas explicações que eu não vou entrar aqui, né? Então, o que acontece? Muitos começaram a adentrar nesse mundo, a conhecer judeus, a estudar judeus messiânicos, nazarenos, e eles acharam os argumentos, a sabedoria milenar, porque usam a Midrash, usa toda aquela sabedoria judaica e tal. Então eles ficaram encantados com isto, né? Ou seja, muitos jogam a isca, né? Coloca ali a coisa bonita ali, a pessoa vai lá e come e é fisgado. A pessoa não consegue mais pensar ou repensar ou ligar alguma coisa com outra. Simplesmente ele começa a se envolver tanto que o lado que ele estava, ou seja, o cristianismo já não presta porque e tal, porque tudo é heresia. E nossa, tudo é heresia, nossa, não tem nada que ensina corretamente, nossa. O problema é que você vê muita sabedoria profunda mesmo, isso é inegável. Porém, as coisas não é bem assim, conforme dizem que tudo no cristianismo está errado. Eu digo porque eu estudei e fiz comparação. Então, não é bem assim que os teólogos não sabem de nada, tá? Ou seja, as maiores autoridades em crítica textual, textuais, vêm mais do cristianismo, né? Os preservadores das cópias, os grandes eruditos, vêm, assim, na sua maioria, né? Vem do cristianismo. Embora a teologia, essa disciplina, ela até, claro, eu concordo com você que a teologia tem muita invencionice, inventa muita coisinha, entende? Pega muitos recursos do contexto grego ali, métodos de interpretação, ou seja, visões homiléticas, teológicas que eram que os gregos aplicavam em referência às suas divindades. Então, os pais da igreja pegaram esses conceitos de interpretação para tentar interpretar a divindade do divino e assim por diante. Então, assim, nós temos na teologia muitas influências que precisam ser trabalhadas e que hoje é muito até difícil adentrar, porque está muito arraizado, né? Então você pode mexer um pouquinho com a fé, a pessoa não está aberta para lidar com essas coisas, né? Então, assim, o problema daqueles que se deixam envolver de uma forma extremada, dentro da cultura judaica, e nessa perspectiva, é que ele encontra uns grupos que começam a virar a cabeça dele.
E ele cai exatamente, muitos, né? Não todos, né? Isso depende muito do conhecimento que essa pessoa teve das Escrituras. Ele cai exatamente naquele versículo que nós tratamos aqui ontem. Olha você ver, parece que o Espírito de Deus, o Eterno, até faz um link, né? Assim, nada combinado, né? Ele faz até um link, o que eu estava falando ontem, né? Quem ouviu minha live ontem, vai até entender o que estou falando. E eu não estava nem pensando nisso, né? Sobre Hebreus capítulo 6, versículo 4, que o texto fala que aqueles que conheceram, experimentaram das virtudes do Espírito Santo e tal, e caíram, né? Se eles caíram, é impossível que eles sejam renovados. Aquele texto ali está falando exatamente sobre a judaísmo e os seguidores do Messias, embora talvez muitos não querem falar cristianismo, né? Então vamos falar aí os seguidores do Mashiach, do Messias, né? Exatamente o texto está falando sobre isto, mas qual é o problema ali? O problema é que os gentios estavam, os gentios, não só gentios, mas judeus, próprios judeus que reconheceram Yeshua HaMashiach, Yeshua, chegou um tempo na vida deles, né, pela pressão de muitas coisas. Então, assim, tem todo um contexto histórico, tá? E com vários motivos e facetas, que muitos começaram a abandonar a sua fé no Messias para voltar às velhas práticas do judaísmo. Esse é o contexto. Entende? Então ele já não cria mais na suficiência do Messias, no sacrifício. Por isso que você lê Hebreus, o livro de Hebreus, você vai ver a centralidade, tá? A centralidade, a ênfase que o escritor Hebreus dá para o quê? Para o grande sumo sacerdote. Olha, temos um novo caminho, o véu foi rasgado. Ele fala do Yom Kippur, fazendo um link com o sacrifício do Mashiach no Calvário, né? Então ele fala da superioridade do Messias, até o superior a Moisés, né? Ele toca no assunto no capítulo 8 da aliança renovada. Então ali nós temos ali muitas coisas que precisa trabalhar, né? Claro, precisamos trabalhar nessas questões ainda. Ele toca sobre as profecias dos profetas, em que Deus disse que escreveria a sua lei, a sua Torá na tábua dos nossos corações. Até que ele chega aí no capítulo 6 e versículo 4, né? Ou voltamos um pouco, porque eu estou pegando assim, fazendo um panorama geral, fui um pouquinho lá no capítulo 8, já voltei agora para o capítulo 6. E o capítulo 6, o escritor aos Hebreus, não parece que não tem só esse capítulo não, se eu não me engano o capítulo 10, se eu não me engano o capítulo 10 também ele vai falar, ele vai continuar dando uma sequência, né, dos perigos desta apostasia. Mas lá no capítulo 6 e versículo número 4, o escritor aos Hebreus justamente está tocando exatamente nesse ponto em que aqueles que creu no Mashiach, principalmente judeus que se converteu ao Mashiach, estavam abandonando. Por exemplo, sabe o contexto que quando o escritor aos Hebreus diz assim, que não deixemos de congregar? Então, veja, preste atenção, tá? Por isso que eu sempre chamo atenção para os detalhes. Quando ele diz não deixar de congregar, ele não está falando de simplesmente de não ir a um culto, né? De não ir em tal templo, em uma placa de igreja. Ele está falando a nível de apostasia. A nível de apostasia. Isso mesmo. Entende? Abandonar a sua fé no Messias, né? Porque antes congregávamos em nome do Mashiach, servimos o Messias, né? Junto com o seu povo.
mas agora muitos abandonaram o Messias, abandonaram a sua fé. Olha, veja, seja judeus que se converteu em Yeshua, ou seja, gentios, muitos deles estavam abandonando, como eu disse, existiam várias facetas, muitos por perseguição também, né, sendo perseguidos, não estavam suportando a pressão, né, e negando Yeshua HaMashiach. Então, o escritor aos Hebreus estava mostrando o perigo que isso traz de uma pessoa que conheceu o Messias e agora voltar atrás. E agora estava voltando atrás. E ele está dizendo que esse retrocesso, voltar atrás, pode ser um caminho sem volta. Não sei se você já percebeu algum amigo ou alguém na internet que invocou tanto em um caminho que está tanto, parece que está tanto, ele está tanto obstinado no caminho que você percebe que é impossível essa pessoa retroceder. E realmente, a pessoa adentra no caminho de apostasia que você percebe que essa pessoa né, só pela misericórdia de Deus, mas ele está adentrando num caminho de apostasia muito grande, né? E perceba que eu não estou falando de placa de denominação, eu estou falando da sua fé, da sua emuná, da sua fé, do seu compromisso com Yeshua, com Jesus. É muito mais do que denominação, entende? Ou seja, a questão é muito mais séria do que isso. Então, o problema é este. E muitos desses, por exemplo, que eu já vi, eles crêem no Messias. Começa assim, né? Eles crêem em Jesus. Porque eles veem do cristianismo, então, o que eles fazem? Eles não querem abandonar Jesus, né? Mas tudo que ele conheceu sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, foi ali no cristianismo. Mas agora o cristianismo, ele diz, o cristianismo tem doutrinas erradas. Eu acho que o correto agora é esse contexto mais judaico, né? Que a Bíblia é judaica e tal. É claro que ele vai descobrir muitas coisas dentro do contexto judaico. O problema é que ele não vai saber discernir quando há os exageros, manipulação de texto, para tudo encaixar na visão ali judaica. O problema é que ele não vai entender, ele não vai saber discernir sobre esse tipo de coisa, tá? E chega um tempo, é o seguinte, aí ele já começa, por exemplo, quando eu assumo uma ideologia, né? Eu assumo uma perspectiva. E quando a Bíblia, as Escrituras, em certo texto, ou livro, né, e nesse livro aquele texto, aquele versículo, ele não corresponde exatamente com a minha nova perspectiva de fé. Aí começa, principalmente esses que adentram, né, dentro da cultura judaica. Aí eles começam com esse tipo de discurso. Espera aí, houve dedo de Roma aí. Aí eles começam com esse tipo de discurso. O dedo de Roma está aí. Aí eles começam. Eles usam, realmente, amados, existe o nível da crítica textual. A crítica textual é muito útil, mas ao mesmo tempo é perigoso para a pessoa que é imatura e desonesta. Então, veja, ele vai pegando os textos que não se encaixam com a ideia dele, com a nova doutrina e filosofia de religião, aí ele começa a dizer que o Novo Testamento temos ali o dedo de Roma. Aí começa toda a bagunça, né? Aí ele passa a ser uma autoridade que julga todos os textos. Então ele não é mais... ele não se rende à autoridade do texto bíblico, mas agora o texto bíblico está na mão dele. Então, tipo assim, o texto que eu não vejo, que não cabe para mim, com a minha nova religião, então esse texto aqui para mim
já não presta. Né, gente? Aqui tem o dedo de Roma. Ah, isso aqui eu acho que foi aumentado pelo copista. Ah, esse aqui eu acho que a tradução, bom, tradução realmente, a tradução às vezes, já falei já fiz vários vídeos aqui falando sobre tradução, né? Mas o que eles dizem mais é que o texto foi adulterado lá no mesmo, na língua original. Então, ele passa a manipular. Chega um tempo que ele já não consegue mais crer em quase nada. Ou seja, ele começa a abandonar. Isso é aos poucos, gente. E é anos, tá? E é anos nisso. E não pensa que isso é de um dia para noite, gente. É muitos anos que a pessoa vai cutucando, 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 vai se envolvendo, vai perdendo a fé. Então o Novo Testamento já não tem nada de inspiração. A inerrância, eu não vou entrar nesse conceito, né? Porque dentro do contexto acadêmico sobre inerrância e tal. Mas ele já não crê em mais nada. O Novo Testamento já é tudo Roma. Só que o problema é que a pergunta fica, então como é que ele ainda crê que Jesus é o Messias se a fonte que revela que o Messias veio, que o Messias ensinou, né? Que o Messias cumpriu, por exemplo, um judeu, para crer no Messias, quando ele está lúcido, né? Ele lúcido, o Messias tem que corresponder com todas as profecias do Antigo Testamento. Você está entendendo? Principalmente os judeus, você sabe que o judeu conhece o Novo Testamento praticamente de cor. Entende? No Tanar. Tanar, eu vou colocar Antigo Testamento, tá? Porque é uma linguagem mais comum que todo mundo vai entender, né? E Talmud, Midrash, sabe que os judeus se dedicam muito aí nas Parashiot, na Aliyah, entendeu? Na Haftarah, né? Então, o judeu, dentro desse contexto, dessa perspectiva do Messias, é como se ele tem toda uma lista. Presta atenção, os judeus, conhecendo as profecias, é como se eles tivessem uma lista das características do Messias narrado pelos profetas. Entende? O Messias tem que cumprir isso. Capítulo, livro tal, capítulo. O Messias tem que agir assim. Então ele sabe. Entende? E como vamos provar para um judeu que o Messias cumpriu as profecias com seu estilo de vida, com as suas palavras, né? O Novo Testamento. Entende? Então, um judeu que se converte, né? A mensagem de Yeshua é pelo Novo Testamento. Embora muitos já tiveram revelações, encontros místicos, espirituais, mas só que o Eterno leva ele a conhecer a Brit Hadashah, a tirar a prova dentro das Escrituras. Então, quando um judeu mesmo, quando ele está com o coração aberto mesmo, né? Ele não ler a Brit Hadashah, ele não vai ler a Brit Hadashah com discriminação, o Novo Testamento com discriminação, já lê por ler. Ele não quer saber das verdades. Ele já lê por ler de qualquer jeito. Ele não é um estudante de verdade do Novo Testamento. Mas quando ele abre o coração e começa a ler, ele vai dizer que muitos judeus, os judeus messiânicos, confirma categoricamente que o Novo Testamento é extremamente judaico. Eles confirmam, não, a vida de Yeshua, suas palavras dentro do contexto judaico, dentro da visão judaica, da expectativa judaica. O judeu reconhece isso. Então ele consegue tirar a prova pelo Novo Testamento. O judeu. Mas um goim, né, um gentil, um ex-cristão, né, cheio de pressupostos, sem conhecimento de cultura judaica, ele não sabe dessas coisas, então ele se deixa levar por grupinhos que ensinam ele, que corrompe a sua fé. Aí ele começa a dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Chega um tempo que a fé dele no Mashiach, né, é tipo flutuante, é flutuante. A fé dele é flutuante, né? Tipo assim,
os ensinos da Brit Hadashah, ele pode até usar, viu? Fazer uma leitura, mas ele não crê muito naquilo. É flutuante. Ou ele crê naquilo que ele crê, o que ele não quer crer, ele não crê. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Né? Ide, né? E batizai em nome do Pai, do Filho, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa! Desde eles interpretar o texto, lidar com o texto em si, ser biblistas, tá? Ele vai dizer, nossa, isso aí é trindade. Desde eles lá, interpretar, ler, aprofundar, porque a Bíblia, amados, ao mesmo tempo que as Escrituras é simples, ele é profunda. Eu nem vou adentrar sobre o conceito do Ruach HaKodesh, da divindade do Mashiach e o Pai, dentro do conceito do Zohar, ou seja, das literaturas místicas judaicas. Observe, tá? Quando eu acabar essa live e for editar, eu vou colocar até um texto aqui, né? Eu vou editar esse vídeo e vou colocar esse texto no vídeo que o Zohar fala sobre a bênção sacerdotal que recita 3 vezes o tetagrama, né? Que o Senhor, que Adonai te guarde e tal. Você vai se surpreender que o Zohar, ele diz que a bênção ali sacerdotal, por citar o nome de Adonai 3 vezes, um se referia ao Pai, o outro se referia ao Mashiach, que é o Messias, né? Que nesse contexto para eles ainda é pré-existente, né? E o Ruach HaKodesh, surpreendentemente. E mesmo assim você sabe que o judeu não crê na Trindade. Mas eles não tiveram problema nenhum em dizer que o tetagrama ali, o nome divino, estava se manifestando ali como o Pai Criador e como o Mashiach, que seria o Filho, e o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, mesmo não crendo na Trindade. Então, desde lidarem com o texto, eles perdem a fé por falta de conhecimento. Eles perdem a fé. Não, isso aí é Roma. Aí eles começam a abandonar as Escrituras, por quê? Porque as Escrituras parece que aqueles que... porque agora segue um monoteísmo absoluto. O monoteísmo absoluto, né? A ideia, desde eles interpretar o texto, não. Agora eles começam a negar ou dizer que tudo é dedo de Roma. Então, observe o que eu quero, aonde eu quero chegar. Beleza? Isso aqui é só para você raciocinar. Raciocinem, por favor. Tá? E vários textos. Então, aqui está um dos textos clássicos que eu estou usando para explicar que quando esses judeus messiânicos, principalmente os prosélitos, que ainda não têm um conhecimento, nunca estudou um yeshivá, não amadureceram, estão estudando tempo ali, tem um tempo que estão estudando, mas eles resolveram seguir uma linha e não estão abertos, ou seja, são dogmáticos também. Então eles não estão abertos para análise do texto. Aí parece que o véu que foi posto em Moisés e nos judeus, conforme o apóstolo Shaul, ele ressalta ali o véu, que quando os judeus vão na sinagoga, há um véu. Esse véu lhes impede de entender o Mashiach, Jesus, tá? Se não entende o Mashiach, preste atenção, tá? Se não entende o Mashiach, não entende as Escrituras. Você está entendendo? Não entende as Escrituras. Então, toda pessoa que não entende as Escrituras, ele não entende Jesus, ele não entende o Mashiach. Mas como assim, Ney? Isso é verdade. Porque
o Mashiach, o Messias, se revela através das Escrituras. Se eu tenho se os textos que revelam a natureza do Messias, as obras do Messias, as palavras do Messias, né, as ações do Messias, e se esses textos estão obscuros, eu não consigo discernir, se eu não consigo discernir isso é uma clara evidência que eu ainda não recebi uma revelação da natureza, da perspectiva do Messias clara. Ainda tem um véu, ainda tem coisas que obscurecem a minha visão do Messias. Mas o problema é que alguns, tipo assim, no Novo Testamento, né? E não se engane, né, irmãos? Não se engane. E Yeshua disse para os judeus, dizendo, se vós credes em Moisés, ou seja, o que Jesus está querendo dizer, se vocês acreditassem no que Moisés escreveu, na Torá, vocês creriam em mim. É óbvio. Porque vocês, tipo, né? Contexto, vão na sinagoga, vocês estudam a lei, né? Mas ainda não conseguem entender. Não entenderam. Todo ano vocês fazem os círculos das parashiot, estuda todo ano toda a Torá. Mas vocês não conseguem me enxergar, não conseguem entender. Vocês não creem em mim, porque vocês não crê ou não entende as palavras da Torá, que testifica do Messias. Então alguns agora se dizem toraísta. Rejeitam o Novo Testamento, a Brit Hadashah, porque agora nós somos toraísta, né? O toraísta, não, eles rejeitam toda a sabedoria dos sábios, nada que os sábios dizem presta mais, o que o Talmud diz agora é toraísta, né? Então eles rejeitam as jurisprudências da Torá. O que é a jurisprudência, né, amados? O que é a jurisprudência? A jurisprudência é a capacidade, o poder de julgar, de interpretar e julgar, de lidar com a lei. Todo país tem a sua jurisprudência, entende? Ou seja, a pessoa comete um crime, presta atenção, comete um crime. Ele não é exatamente julgado por aquilo que está lá no Código de Leis, pelo que está lá na letra, exatamente. Primeiro ele vai comparecer diante de autoridades, e vai ter um advogado que vai lidar e vai interpretar os códigos de lei e tal, e o juiz vai interpretar, quem é advogado, claro, eu não sou advogado, então quem é advogado, quem estuda essas coisas, que vai entender melhor do que eu, né? Primeiro ele vai ter que ser julgado, vão ter que ver quais são os direitos, o que ele tem direito, o que ele não tem direito. Ou seja, ele vai ter que ser julgado, ele vai ter que o julgamento dele vai ter que passar pelas mãos de juízes, de pessoas que julgará se no caso daquela pessoa tal lei pode ser aplicado a ele. Se isso é injusto, até onde que pode. Entendeu? Então, é mais ou menos isso a jurisprudência. Então, existia jurisprudência. Então, essa jurisprudência foi dado pela tradição oral. Então, existe coisas, por exemplo, as autoridades que formaram a Alahá, existe toda uma discussão, é óbvio, né? O sábado, né? Guardar o sábado, não acender fogo. Mas como assim não acender fogo? O que é não acender fogo no dia do Shabat, né? Entende? Então, assim, a Torá, ela não dá todas as diretrizes, mas o Eterno ordenou a Moisés a estabelecer juízes e autoridades. Por quê? Porque esse tipo de coisa ia ser julgado. Então, todo esse peso de tradição, de sabedoria, de julgamento justo que eles aplicavam da Torá, foi passado por tradição. Entende? E assim por diante. Olha para vocês verem. Entende? Então, alguns dizem, agora eu sou toraísta. Então, agora ele só lê ali a Torá, né? Ali, e interpreta da cabeça dele.
negando todo o contexto histórico e toda a herança interpretativa e visão de todos dos sábios. Embora as palavras dos sábios têm que ser peneirada. Tem que ser peneirado, claro que tem. Entendeu? Você não vai ler lá cegamente e seguir, tá? Mas você tem que atentar para a sabedoria dos sábios daquilo, porque esse livro foi entregue a eles, tá? Porém, entende? Filtro, gente. Tem que filtrar. Então, continuando com a nossa linha de raciocínio, alguns dizem agora eu sou toraísta. Aí, eles agora rejeitam todo tipo de literatura, eles rejeitam agora até a Brit Hadashah. A Brit Hadashah é como eu já disse, se eles fazem citação da Brit Hadashah, eles recitam assim, da cabeça dele, o que eles querem recitar, entendeu? Eles não levam a sério o que está escrito aqui, entendeu? Então não se engane se eles fizerem menções. Então eu vi grupos, por exemplo, diariamente eu vejo grupos que eu já estudei, pessoas que eu já estudei, totalmente confusas. Tem pessoas aí que, por exemplo, eles creem no Messias e até ensinavam algumas coisas dentro da Brit Hadashah. Agora eu já estou vendo postagem de tal pessoas, de tal fulano, já questionando a veracidade do Novo Testamento. Entende? Ele já, entendeu? Ou seja, é muito confuso. Como é que você ainda crê no Messias? Eu não sei como é que ainda esse tipo de pessoa consegue crer no Messias. Mas vai chegar um tempo que essas pessoas vão chegar em rede nacional, como o Moré. O Moré Abrão, deixa eu ver, Marcos Andrade, que foi um grande Moré, um grande representante do messianismo aqui no Brasil. Ele começou assim, foi negando aos poucos, aí disse que agora começou a fazer pequenos questionamentos. Ele era um grande baluarte. Então, hoje, ele é inimigo da fé da Brit Hadashah. Ele é inimigo. Ele disse que se sentiu enganado, né? E ele era um daqueles que trazia estudos aprofundados messiânicos de Yeshua, na perspectiva da Torá, das literaturas judaicas. E hoje ele abandonou tudo. Então é devagarzinho que essas pessoas vão indo de mal a pior, conforme a apostasia do capítulo 6 e versículo 4 da carta aos Hebreus, do livro aos Hebreus. Eles vão indo devagarzinho, eles vão indo de mal a pior. De mal a pior, eles vão indo. Entende? Então, agora eu já estou vendo o tal fulano já questionar da onde, que data foi escrito Brit Hadashah, e questionando. Aí eu pergunto, como é que vocês então sustentam a fé de vocês no Messias, se a única fonte que vocês teve da revelação de Yeshua HaMashiach, do Messias, foi a Brit Hadashah, o Novo Testamento? Não demora muito, irmãos. Presta atenção. Porque, é claro, para essas mudanças tem que ser devagar, né? Tem que ser devagarzinho. Vai chegar um tempo que essas pessoas vão dizer, irmãos, nós ficou muitos anos aí falando do Messias e chegamos à conclusão que o Brit Hadashah é dedo de Roma e na realidade nós não cremos que Messias veio. Na realidade o Messias ainda não veio. Não demora muito, porque é assim que vai acontecendo. É assim que vai de mal a pior quando uma pessoa vai adentrando na apostasia. O ponto que eu quero chegar agora é só para terminar. Eu não vou discorrer mais sobre isso aqui, sobre esse assunto, mas é para pensar. É só para você pensar. Eu não vou trazer aqui caracteres apologéticos. Eu não vou dizer se é o que não é. Eu vou colocar a comida na mesa. Eu vou colocar o feijão na mesa e é você que vai ter que ter o trabalho de tirar aqui aquilo que é. Paulo Shaul HaMashiach. Shaul HaMashiach, essa foi boa, viu, gente? Porque
costumei tanto falar Yeshua HaMashiach, Shaul Shalia, né? Ou seja, o emissário Saul. Saul é o seu nome em hebraico, tá? Paulo, né? Em hebraico, Saul, né? O seu nome em hebraico. Diz assim, ó, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 32. Existe todo um contexto aqui que ele está lidando e tal, mas olha, eu quero que você preste atenção nesse texto. Não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, e nem a igreja de Elohim. E nem a igreja de Elohim, ou seja, e nem a igreja de Deus. Eu não entendi nada do que você quer dizer, tá? Embora dentro de uma hermenêutica eu poderia adentrar com outros contextos, mas como eu disse, eu não vou fazer aqui, eu não vou trazer características apologéticas. Mas veja só, não vos tornei causa de tropeço para judeus, nem a gregos e nem a querrilá. Gregos aqui simplesmente poderia, seja em aramaicos, arameus, né? Grego aqui já está falando, já está trazendo um sentido mais genérico, mas gentios, né? Os gentios, porque gregos são gentios, e tanto arameus também são gentios. Então por isso você vai ver algumas traduções que já coloca gentios, né? Porque traz esse sentido semântico, né? Porque grego ou arameu são gentios. Veja, a grande questão aqui é que Paulo faz uma divisão. Na teologia, chama de nações. Tá? E também não está errado, né? Porque judeu faz parte de uma nação. Judeu é uma nação. Por isso que ele diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, né? Judeus tem a nação de Israel, toda o povo de Israel, né? Esses judeus aqui é aquele estandarte, né? Da sua religião, tá? Não vos tornei causa de tropeço nem a judeus e nem aos gentios, aos gregos. Então Paulo aqui está fazendo distinção já de dois povos. Paulo está fazendo distinção de judeus e de gentios. Agora, o que me chama muito a atenção é que ele faz distinção de judeus, gentios e igreja. Judeus, gentios e igreja. Paulo, vou repetir, o apóstolo Paulo, ele faz distinção de judeu, gentio e a querrilá, se você quer chamar de querrilá. Querrilá, por exemplo, igreja, querrilá, ou até sinagoga. Ele pode ter os mesmos sentidos semânticos de congregar, embora dentro de um contexto pode ter algumas diferenças contextuais dentro de um contexto. Mas tudo está falando, tudo traz um sentido de congregar, né? Paulo faz distinção. Aqui está um comentarista judeu, é um judeu que é extremamente, né? Que ele faz todos os seus análises, tá? Tá aqui o meu foninho, né? Ele faz distinção, ele faz um comentário, deixando claro, trazendo uma pequena explicação sobre judeus, sua identidade, blá blá blá. Mas aqui ele não nega o fato, Baruch Hashem, que Paulo está fazendo uma distinção, sim. Paulo, vou repetir, gente, apóstolo Shaul faz uma distinção, e ainda mais, aqui no comentário, ele traz ele faz um comentário sobre a igreja, que nós chamamos de querrilá. Então, primeiro, vamos definir. Paulo faz distinção de judeus, gentios e igreja.
A Kehilá, vou falar algo aqui, eu já disse que não é apologético. Eu vou falar algo aqui para você estudar e pesquisar. O que você quer dizer quando você afirma que não é apologético? O que eu quero dizer é que eu não estou aqui levantando uma bandeira que tem que ser assim, porque é assim, pronto, e acabou. Você está entendendo? Porque o apologeta, ele vai ali para defender aquela linha e pronto, acabou. Ele tem que defender aquela linha. Eu não estou fazendo isso. Eu estou colocando aqui e sendo até honesto com você, até te ajudando. Independente se isso aqui vai beneficiar aquele que interpreta o lado mais messiânico, judaísmo messiânico, aquele que interpreta... Independente, irmão, Ney Fernandes, eu sempre vou afirmar, toda a escritura não é sujeito a nenhuma religião, porque as escrituras é uma revelação do reino dos céus. Pode ser que um certo ramificação religiosa está mais de acordo com o texto, com as escrituras, não 100%, mas porque, irmão, perfeição é só lá no milênio, quando Jesus começar a restaurar tudo. Aí vamos chegar a um nível de perfeição, tá? Mas aqui, quando pega os ismos, né? As religiões estão misturadas. As religiões, todas, irmão, todas, até aqueles que são chamados por Deus, foi Deus que levantou, irmão, tá cheio de adulterações. Adulterações, eu não tô falando de... Você sabe, eu tô falando de adulterações, corrupções, né? Alguns já até se desviaram, algumas instituições já se desviaram de uma vez, perderam todo. Ou seja, há quase 2.000 anos, que vem as religiões se prostrando-se à apostasia. Mas o fato é, por exemplo, o doutor judeu messiânico David Esten, né? No seu comentário judaico, ele é um judeu. Ele diz que o corpo, usando o versículo, o Efésios capítulo 2, eu vou até ler o Efésios capítulo 2, versículo 14, ou seja, o Efésios capítulo 2, do 14 ao 15, né? Ele vai explicar o que é esse mistério chamado Kehilá, ou seja, chamado igreja. Então, quando Paulo faz a divisão aqui em 1 Coríntios capítulo 15, capítulo 10, versículo 32, dizendo assim, portai-vos, né, não vos tornei causa de tropeço nem a judeu, um povo, nem aos gregos, que são gentios, outro povo, e nem a Kehilá. Então Paulo, ele está fazendo distinção de judeu, gentios e igreja, que é a Kehilá. Ou seja, o mistério, a união mística, espiritual daquilo que é o corpo, por isso que Paulo fala até que é o mistério, esse tipo de coisa. Ele ultrapassa racionalidade, mesmo não a negando. Então, se um judeu aceita Jesus, ele continua sendo judeu. Gentil, quando aceita Jesus, ele continua sendo gentil, não no sentido pejorativo, né? Porque dependendo do contexto, gentil é muito ligado dentro de um contexto semântico a paganismo, a pagãos. Mas dentro de outro contexto, gentil simplesmente quer ressaltar uma pessoa que faz parte de outro povo, outros povos ou outros povos. Entende? Não é algo pejorativo, é uma pessoa que não faz parte da nação de outra nação. Não é judeu, não é pejorativo. Isso depende muito do contexto, tá?
quando eu lembro de Pedro, eu não vou saber agora, gente, eu vou só parafrasear, estou sendo justo com você, né? Mas tem um versículo na Bíblia que foi, se eu não me engano, que foi proferida pelo apóstolo Kefa, Pedro, que ele diz que Deus, né, não faz acepção de pessoas, né? Se o homem, diz lá, se o homem é justo, né? É justo, não sei do que lá, é justo, usa uma expressão lá, Deus não fará exceção de pessoas, será aceito por Deus. Foi Kefa que disse, né? Isso está até dentro ali do aceitação de Cornélio, que era um homem justo, né? Que clamava a Deus e só precisava de instrução. Ele, com certeza, ele estava se convertendo ao judaísmo antes de conhecer o Messias, né? E ele já estava se tornando um homem justo. Agora ele só precisava conhecer o Messias, né? Então ele fazia um homem justo. Então o Pedro disse, né, que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz acepção de nacionalidade. Então aqui no texto, se você prestar atenção, a igreja, a Kehillah, não é judaísmo. Ou simples, por exemplo, são termos que precisa trabalhar. Contexto judaico, havia o povo judeu, né? É formado ali primeiramente de judeu, mas Paulo está dando a entender aqui que a Kehillah não é judaísmo. Não é judaísmo. E a Kehillah também, ou seja, igreja, aqui eu estou falando dentro do contexto bíblico. Agora vamos. Aí depois você vai entrar nessa discussão se a igreja atual realmente é uma igreja, blá blá blá. Entendeu, gente? Eu não estou entrando nisso. Lembre-se, eu estou falando o contexto das escrituras. Eu não estou aqui fazendo a aplicação atual do que é o que deixa de ser. Eu estou falando das escrituras. Das escrituras. Só sei que Paulo está fazendo uma divisão aqui de judeu, gentil e a igreja. Agora, quando trabalhamos nessa Kehillah, chamada igreja, irmão, ele ultrapassa nacionalidade. Ele ultrapassa a nacionalidade genética e assim por diante. Embora ela não nega a nacionalidade da pessoa. Ela não nega esse tipo de coisa, ela não nega. Nós temos a profecia de, por exemplo, Paulo, que é o escritor dessas palavras, ele demonstra muito bem o que é judeu, o que não é judeu. As profecias que são para os judeus, tem profecias que é exatamente para a nação de Israel. Para os judeus, exatamente. Então, a Bíblia não nega isso, as Escrituras não negam isso. Então não existe também uma instituição que substituiu Israel. Não. No capítulo 8, gente, se eu não me engano, no capítulo 8 de Mateus, se eu não me engano, se é o capítulo mesmo, Jesus diz que muitos, né? Eu vou ler, gente, me desculpe, a live vai ficar um pouco extenso, mas há riquezas de informações aqui. Vou lá, capítulo 8 de Mateus, vou ver se eu consigo achar agora, eu não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Capítulo 8 que diz assim, ó, vamos ver se eu vou achar a parte. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa então saíram e entraram os porcos, deixa eu ver. Gritaram... gente, eu acho que eu não consegui achar o capítulo. Que pena, porque o texto que eu ia ler aqui, mas eu vou dar uma procurada aqui, peraí. O texto que eu estou querendo ler aqui é muito interessante, né? Deixa eu ver, Trevas... aqui, ó, achei, gente, achei. Preste muita atenção nessa afirmação que Jesus disse. Presta atenção, olha, ó. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Falando daquele homem lá que demonstrou uma fé, que não era judeu, mas ele mostrou uma fé muito grande. Agora, olha, preste atenção. Mas eu vos digo que muitos virão
capítulo 8, tá, gente? Mateus, capítulo 8, versículo 10. Agora eu vou ler o versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, né? E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eu não sei se você, irmão, já estudou o que significa reino dos céus. Há muitas pessoas aqui estão achando que reino dos céus é só uma... eu morrer lá para o reino dos céus. Não, não é isso, tá? Mas eu convido a você, quero instigar a você estudar um pouquinho sobre o reino dos céus. Bom, eu vou tocar nesse assunto numa próxima live e mostrar os tempos verbais que o texto pode dar a entender que o reino dos céus já se manifestou ou está se manifestando. Isso é claro dentro das escrituras. Ele diz aqui, ó, e se assentarão, né? Se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E diz assim, ó, e os filhos do reino, né, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Simplesmente Jesus está querendo ensinar aqui que o reino dos céus não é produto de uma, não é posse legal de uma nação ou de uma instituição. Os filhos do reino aqui está falando, preste atenção nas minhas palavras, para você não dizer assim, nossa, ele está falando de que os judeus, né? Os judeus. Não. Aqui está falando que os judeus rebeldes, que não reconheceram, não aceitaram o reino, porque o grande rei Messias, se não aceita o Messias, não aceita a autoridade do reino do Messias, né? Porque, ó, o Messias está reinando, né? E vai chegar um dia, diz Paulo, que o Messias entregará o reino ao Pai. Mas, antes disso, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos escabelos dos seus pés. Ou seja, todos aqueles que não aceitam a autoridade de Cristo, vai... Irmão, é muito pesado isso, né? Sobre os cabelos dos seus pés. Ou seja, eles vão cair no juízo divino, debaixo dos pés de Yeshua HaMashiach. Então aqui está dizendo que os filhos do reino, esses que não se sujeitam ao Mashiach, serão jogados nas trevas inferiores. Entende? Os filhos do... Quem são os filhos do reino? Quem são os filhos de Abraão, Isaque e Jacó? Eu vou colocar que são da linhagem, da DNA, que são a geração judeus, né? Então aqui ele está dizendo que esses filhos do reino que são rebeldes, serão jogados nas trevas inferiores. E do Oriente aqui, ou seja, de todo o mundo que nós entendemos hoje, de todo mundo, né, que, claro, que receberam o reino dos céus, né, um dia, quando se concluir, quando for concluído, né, toda essa agenda escatológica, os povos virão até o Messias e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Não são judeus, né? Não precisa ser judeus. Basta estar dentro do reino dos céus. Então, o que esse texto nos ensina? O reino dos céus não é posse legal dos judeus. O reino dos céus é uma manifestação do governo divino para todos os povos. Para todos os povos. Entende agora? Então, observe que o povo do reino, olha, o povo do reino, igreja não é o reino, judeus não é o reino, né? Judeus são o povo do reino, a Kehilá, que chamamos de igreja aqui, que chamamos de igreja, é o povo do reino. Claro, os obedientes, os que têm aliança, são o povo do reino. Entende? E Paulo faz aqui essa distinção, judeu como nacionalidade, gentios e igreja.
Só para mim terminar, porque isso aqui eu vou deixar para você estudar depois. Vamos ver o que o judeu David Einstein, ele diz em Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Observe o que será essa igreja. Essa igreja ela tem um teor místico. Não é nacionalidade, é místico. Traz um sentido espiritual, né? Vamos lá. Efésios capítulo 12, peraí, 12 não, capítulo 2, deixa eu achar aqui, capítulo 2, e versículo de número 12, agora nós vamos ver, ó. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Isso. Capítulo 2, versículo 14. Olha para vocês ver o que significa essa igreja, essa Kehilá, ó. Veja. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos. Que ambos povos é esse? Ambos os povos. Judeus e gentios. Vamos dividir. Observe, judeus e gentios lá, né? Que Paulo disse lá. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, eu não vou adentrar nisso aqui agora, tá? Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, o que é a Kehilá? Paulo diz que é um novo homem, é um novo organismo vivo, é um novo homem. Observe que o contexto que Paulo usa aqui é místico. É muito mais do que vai para lá de nação, vai para lá de judeu, vai para lá de nomenclatura. A igreja de Jesus, a Kehilá, é muito mais do que nomenclatura, do que um nome, do que instituição. Esse povo, esse homem, ou seja, é tipo assim, lembra de Adão? Lembra de Adão quando Deus fez Adão? Né? Vamos montar uma ficção aqui, né? Uma ficção. Eu já estou dizendo que é uma ficção. Imagine que vamos aqui dar sentidos antropomórficos para Deus. Vamos supor que Deus chega assim no solo e tem duas partes no solo. Tem um solo que é mais negro e um solo que é mais vermelho. Né? Então ele chega assim bem na divisa do solo. Aí ele pega esse barro ali, né? Esse solo que é vermelho e pega esse solo que é preto, né? Negro. E ele pega e mistura e fez o tal do Adão. Você está entendendo? Fez um povo. Assim é a igreja. Assim é o que é chamado de Kehilá, a congregação, o povo do Eterno. O povo do Eterno, ele não está confinado. Pode até ser que, ou seja, uma nação todinha vai ser o povo do Eterno, mas o povo do Eterno não está confinado a uma nação, confinado a uma instituição. Entende? O povo do Eterno é o povo do reino. Isso é o que Paulo usa como um novo homem. Interessante, né? Então observe, gente, já foi 1 hora de vídeo, e que o Eterno abençoe, tá? Medite nas Escrituras, né? Medite nas Escrituras, sem idealismo. E você vai perceber que o Espírito Santo ele vai revelando para você as verdades. E você vai se livrando desse fanatismo religioso que tem para todo lado. Todo lado tem fanatismo religioso. Então, procure-se amadurecer e aperfeiçoar-se dentro das Escrituras. Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos, em nome de Yeshua HaMashiach. Lehitraô.